De Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui com o nosso De Bem com o Pão, hoje conversando aqui com a irmã Jane. Já conversamos um pouquinho sobre o Ressurreição Emergente, sobre também compartilhando as nossas fraquezas e um pouquinho do Livre-se da Depressão. Irmã Jane, nós falamos aqui, comentamos no início aqui, né? Até achei que a irmã estava fazendo diaconato, mas me explicou que não, né? Eu não sei se a gente está profetizando ou não, vamos deixar assim, né? Mas vamos lá. Tá aí. Mas passar um pouquinho dessa experiência aí da irmã com respeito à livraria, né? Essa atuação, essa importância, e se servir o Senhor também nesta função. Que muitas vezes, talvez muitos irmãos não tenham percebido, né? Que atuando ali também é um serviço para o Senhor, né? Assim como tem o evangelista, assim como tem lá o pastor, assim como tem o obreiro, assim como tem aquele que faz o serviço lá do boi, que ajuda na coordenação de todo o tabernáculo, né? Às vezes limpeza, às vezes coordenação, às vezes arrumação. E a livraria também ali é uma das funções que a gente está ali para servir ao Senhor, né? Que é servir a mesa do Senhor ali também com relação a levar os materiais, né? Às vezes o pastor está lá servindo a mesa no culto e está lá o vaso na livraria levando os materiais para que o pessoal não deixe se alimentar em nenhum momento, né? O que tu compartilha com a gente dessa experiência aí, irmã Jane? Olha, Marcelo, são tantas experiências, né, quando tu tá nessa função. A primeira experiência que eu tive de que a livraria, ela aconteceu num dia que eu estava louvando o Senhor, né? Vamos começar assim do início. E eu estava na sala, assim, orando, e o Senhor me disse livraria. E aí eu fiquei meio endurecida de falar, né, pro irmão Sérgio, né? E aí eu sou meio espivitada, assim, né? E aí um dia eu estava perto dele, assim, tinha um pouco de receio de chegar perto do irmão, né? E aí eu cheguei e disse, tá. Né? Eu falei assim, eu disse, irmão, assim, da livraria, eu estava louvando. E o Senhor me falou da livraria, né? E precisava de alguém para a livraria. E eu não sabia nem por onde começar. E o Senhor me deu, né, essa bênção. Mas é como eu te disse, o Senhor me deu essa bênção para que eu estivesse mais próxima do material, né? Primeiro para mim, né, irmão? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre peguei tanto a palavra como os materiais para os outros, para vigiar os outros, para corrigir os outros, né? Então, por isso que eu disse, todo esse processo que Deus fez na minha vida, né, de exposição, foi porque Deus disse, basta, não é mais para os outros, é para ti, né? Porque quando Deus trabalhar isso em mim, vai fluir automaticamente para o outro, né? Às vezes a gente não vai nem precisar abrir muito a boca, né? E eu vejo assim, a luta que é tu ir lá, né? Que eu tinha uns momentos no culto que o Senhor me permitia de divulgar o material, né? E aí tu vê assim uma resistência, e aí tu treme, e aí tu tem que clamar ao Senhor para colocar as palavras certas na tua boca. Aí tu tem que pedir para que o Senhor faça uma obra de convencimento nos irmãos. Aí tu compartilha teus testemunhos do material, né? Que muitas vezes, eu creio assim, que a maioria das vezes que eu falei do material, eu falei de algo que Deus trabalhou na minha vida no material, né? Então, alguns que eram tocados pelo Senhor naquele momento, porque o Senhor sabe quem tocar e no momento que tocar também tem tudo isso, né? Então, vinham, né, alguns e queriam material, né, porque viram o testemunho, porque o Senhor tocou, né? E então eu tive muitas experiências com materiais. Eu tive que ir para o material para mim e para mim poder servir o Senhor na livraria, né? Porque tu tem que comer, tu tem que conhecer para te poder divulgar. E não só vende, aliás, não é só vende, nem só orienta, dá testemunho daquilo que tem de alimento ali também, né? Principalmente testemunho, porque eu tive experiências, né, que eu compartilhava com os irmãos, que uma vez eu peguei o cura interior, irmãos, é vergonhoso falar isso, mas eu vou falar para os irmãos assim, né? Eu peguei o cura interior depois de tantos anos na vida da igreja, agora
na livraria. E isso é um dos primeiros livros que a gente tem que pegar, né? Porque já fala cura interior, para curar lá dentro. Porque fui chamada para ministrar na casa de um irmão, né? Que tinha lá um momento de compartilhar sobre o material. E ali Deus me constrangeu. Porque Deus me mostrou assim que eu não tenho que pegar o material só quando eu sou chamada para liberar uma escola ou para mim ir lá compartilhar na casa de um irmão, né, que abriu as portas para aquele dia para se liberar, né? Então ali eu fui constrangida pelo Senhor e daí eu disse não, eu não posso pegar esse livro apenas para eles lá para aquele momento. Eu preciso pegar para mim. Então eu fui pegando e o bom, irmãos, desse livro da cura interior, que sempre, todo dia que eu tinha um problema, uma dificuldade, que eu não estava entendendo o agir de Deus na minha vida, o que eu fazia? Eu ia, né, para o pátio, assim, nos fundos, que é bem tranquilo lá em casa, sentava, orava e dizia, Deus, eu preciso que tu fale comigo, né? E isso é importante. Então, eu abria o livro Cura Interior ali onde o Senhor me permitia. E é assim, é uma obra, assim, é um mistério, assim, irmãos, porque o Senhor me dava exatamente a área que Ele estava tratando na minha vida, né? Seja no orgulho, seja no medo, né, que tem dentro dessa apostila, seja a depressão que Ele também tem. E era tremenda as experiências com o Senhor. Vai duvidar que o Senhor não fala com a gente daí. Orou antes, né? Orei, pedi, e o Senhor vai lá e me abre. Eu tô com aquele material. Que coincidência, né? Veja bem assim. Eu abro lá e... Mas isso aqui... E agora? Bah, isso aqui tá mexendo comigo. E era justamente o que você ia ouvir para hoje. Mas como é que... Mas eu te... Como é que eu não sabia que estava ali dentro? Eu disse, não conhecia o material antes, mas estava ali para trabalhar na nossa vida, orando antes, não tem como duvidar daí, né, irmã Gênia? É verdade. E, assim, outra experiência, assim, que eu falo em cima desse livro, assim, irmãos, que eu tive que confessar alguns pecados para o Senhor, né? Eu tinha muita resistência na época, assim, de escola na leitura. Não gostava muito de ler, né? E os materiais, geralmente, eu boto os áudios para mim ouvir, né? Só que tem momentos na minha vida, assim, que o Senhor me faz ir para a leitura, porque é onde Ele quer descortinar mais. É onde eu paro mais para ouvir o Senhor e dar atenção para aquilo que eu estou comendo, né? Porque, como a gente fala, às vezes a gente põe um CD e deixa lá tocando e vai fazendo as nossas coisas e a gente... Pouca coisa a gente pega, né? Muito, muito, muito pouco, né? E logo se evapora também, né? Se a gente não regar em cima. E com o livro... Né, com a leitura é diferente, né? Eu estava muito resistente à leitura. Aí então eu tive que confessar, né? Eu disse, Deus, eu não gosto de ler, né? Eu não gosto de ler. Aí o Senhor fez uma cura também, né, dentro de mim. Por quê? Porque Deus fez eu lembrar o porquê que eu não gostava de ler, né? Porque na escola eu gaguejava, ficava nervosa, né? Então foi um trauma, uma libertação que Deus pôde processar também, né? Eu sou muito falante, irmãos, mas na hora da leitura, né, Jesus tem que operar, né, irmãos? E foi uma bênção também na questão deste livro, né, da cura interior. Tu vê como a gente vai lembrar, cura interior. Então tinha um ressentimento, tinha um sentimento ruim com respeito à leitura lá da infância, né? E através desse material foi buscar, e tu vê como é que a irmã Jane foi lembrar dessa situação, né? Anos atrás, né, irmã Jane? Quem sabe uns 20 anos atrás, ou mais até, né? A gente vai lembrar de uma época de escola onde se sentia reprimida, se sentia aí justamente com aquela opressão danada, né? Porque tinha que ler na frente dos colegas, quem sabe, e agora? E o pessoal, quem sabe, ria de mim porque eu gaguejava. Sim. E aí, lembrei de um trauma que eu fiquei, confessei, pedi para o Senhor me libertar, mas como é que eu consegui lembrar de tudo isso? Como é que o livro Cura Interior, né? Lembrando, porque ele foi falar lá de ressentimentos, de traumas, de situações que a gente tinha há anos trancadas, que a gente precisava de cura. A irmã Jane o Espírito de Deus foi trabalhando, foi lembrar, e hoje está aqui, né, com a gente, ministra no púlpito, tá lá uma beleza, né? Foi curada desse processo, a gente vê o quanto isso é importante.
como a gente depende aí do Senhor para trabalhar nas nossas vidas, né? E olha a dica que a irmã Jane deu aqui. Eu vou ler. E no ler eu peço primeiro, eu oro para o Senhor me abrir a oportunidade para me entender, compreender, ter atenção. Que bênção, né? A gente pegar algumas receitas. Então, ó, são dicas para você, de repente você pega o livro, desiste na segunda página, cansou de ler. Ai, cansei, é demorar, não estou entendendo nada. Aí eu pergunto para você, orou antes? Pediu para o Senhor? Senhor, me dá atenção, me dá aqui a oportunidade de receber de Ti. Eu não orei, não. Tá aqui a dica da irmã Jane, antes de começar a ler, poder aí orar e pedir para o Senhor te dar essa intrepidez, essa força, essa tenacidade na leitura, para que você fique ali apegado para ler e receber do Senhor, né? São dicas importantes, né? Ouvir é muito legal, mas a gente tem essa tendência, viu? Hoje em dia a gente é muito inquieto, a gente põe lá para ouvir, e a gente, não, já que eu não preciso parar para ouvir, né? Eu consigo ouvir fazendo outras coisas, então eu vou lá, vou aproveitar, né? Tem os afazeres da casa, muitas vezes, tem às vezes um trabalho que está ali nos pegando, o da casa é mais comum, eu usava muito isso, viu? Botava o CD para rodar lá, olha aí a TV aí, né? Põe a TV volume alto, e enquanto isso eu vou dar um jeitinho na louça, eu preciso dar um pano na casa, enquanto eu estou ouvindo, né? Mas como disse a irmã Jane, daí tu não está lá pegado, não está lá realmente assim, prestando atenção, porque tu está fazendo outras coisas, e aí tu te divide a tua atenção, né? Embora a gente tenha dois ouvidos, o cérebro continua sendo um só, e para tu pensar em tudo como tem que ser, tem que estar a atenção ali, né, minha Jane? Sim, é verdade. Também, assim, irmão, outro livro, assim, que eu peguei por engano, né, na minha mente era por engano, né, porque veio o Bem Imitação da Vida, né, e eu estava sendo assim também, sempre estamos em processo. Eu disse, Deus, eu preciso ver o que tem ali dentro que eu não estou vendo, né, em mim, né. E quando eu disse, eu preciso tocar esse livro, eu lembro que o Marcos tinha colocado assim numa caixa os meus materiais, né, que ele tinha pegado o molde para fazer uma prateleira para livraria, e aí ele deixou ali, e eu fui com a mão assim para pegar, e eu disse, esse livro é um dos mais grossos assim que tem do que os outros, né, são mais fininhos. Peguei sem olhar. E quando eu peguei, eu fui para a cozinha sem olhar e larguei por um instante assim em cima da mesa. Quando eu fui pegar o livro para ler, não era o Bem Imitação da Vida. Era algo que eu precisava naquele momento, um ramo digno da seiva. Que fala assim, a rebelião que a gente tem, né, contra Deus, contra as autoridades. E esse livro, assim, quando eu fui lendo, ele foi, assim, me expondo. Toda a minha rebelião, né? Porque, às vezes, a rebelião, ela não é manifesta, mas ela é oculta, né? Então, Deus teve que me mostrar tudo isso de errado dentro de mim, né? E tu toma um choque, assim, quando Deus começa a descortinar aquilo na tua vida, né? Então, esse livro também aconselho todos os irmãos, né? Eu também confesso que eu peguei agora há pouco tempo, poucos meses, assim, e a partir do momento que tu come e que tu é iluminado, o Senhor vai mexer, o Senhor vai trabalhar. E o Senhor mexeu muito, né? E aí vai, aí entra um e entra outro, e vai outro livro, e o Senhor vai processando tudo e vai expondo tudo, né? Seguido desse, olha só o que o Senhor me deu. Pânico na Areia. Jezabel, né, irmãos? Mas, quando eu toquei esse livro também, né, Pânico na Areia, eu já tinha feito muito estrago, né, na minha vida, né, no meu lar e na vida da igreja, né? Porque tudo se reflete, né, irmãos? Porque o Senhor diz que eu tenho que ser a igreja dentro da minha casa. E se eu não sou igreja dentro da minha casa, eu não vou ser na casa do Senhor, né? Eu não vou ser. Então, esse livro, quando eu comi ele e eu comecei a comer todas as páginas, eu comecei a ficar apavorada, porque eu tinha visto quanta coisa errada eu tinha feito, conscientemente, inconscientemente, muitas coisas que esse espírito me usou para me destruir e para destruir outros, né? Eu não sei o que é pior, né? Porque daí eu vi assim, meu Deus, quantos anos eu fiquei enganada. E isso é importante, né, irmãos, a gente tocar o material, porque senão a gente vai achar que a gente está bom, que a gente está pronto.
e que é só Jesus, né, nos arrebatar. E não é, irmãos. A gente tem muita coisa assim para tratar, muita coisa para ser curado, muita coisa para ser liberto, e a gente precisa tocar o material. Então tá aí, o material, o ramo digno da seiva, que fala da rebelião, justamente a rebelião é não aceitar as autoridades, né? O livro expõe muito bem pra gente de que toda a autoridade foi instituída por Deus. Então não adianta a gente dizer, não, mas aquele lá não sabe, aquele sabe menos que eu, ou aquele lá está fazendo errado, eu faria diferente, qualquer coisa assim. A gente não aceita. E a gente usa um recurso, né? A tal da manipulação. A gente vai lá, manipula para fazer do nosso jeitinho que a gente acha, né? Então tá aí dois livros que realmente são uma bela sequência de leitura aqui que o Senhor te deu, viu? Tu pegou o bibliotecário certo para te indicar ali a leitura, né? Um ramo digno da seiva e logo em seguida o pânico na areia. Então que beleza. Nós vamos fazer um intervalo aí e voltamos em seguida.